Ora, olá, boa noite a todos e a Beatriz, todas. Hoje temos aqui a Lucília Monteiro, que é uma reconhecidíssima fotojornalista, mas também uma fotógrafa na sua dimensão artística e que participa de novo no ciclo de fotografia de Lamego e Val do Varosa. Aliás, aproveito para cumprimentar aqui as representantes do Museu de Lamego, que, portanto, é um grande motor deste ciclo. O tema este ano era a casa, a este desafio que foi que fotógrafos apresentassem trabalhos em torno da casa. As respostas foram muito variadas. Da última vez foi a Inês de Orei com as casas sem gente, e hoje a Lucília traz-nos um projeto que nós designamos como subjetivo e emocional, porque ela intitula o seu trabalho como A Casa Sou Eu. E é esse trabalho, e dizer que a Lucília tem registros extremamente diversos, desde a reportagem, que ela faz incessantemente e anda sempre a correr de um lado para o outro, que vale tem energia que chega e sobra para isso, porque mesmo depois de desgastar de um lado para o outro a fazer 30 mil coisas, aparece cheia de gás a levar-nos a pensar que somos todos um bocado umas moscas mortas. E, portanto, é a Lucília, é assim de onde a Lucília tem sempre tempo para tudo. Tem sempre tempo para tudo, não tem uma vida familiar muito intensa e ocupada e preocupada, como acontece em todas as famílias, sobretudo aquelas que são grandes. O trabalho dela na visão muitas vezes é não só desgastante, mas às vezes desmotivante, porque faz coisas que não gosta de fazer, mas não passa nada, mesmo assim tem uma atividade criativa muito forte e apresenta sempre projetos muito estimulantes. Acontece que também está sempre a evoluir, ela ainda está a começar um projeto, já está a falar no próximo, não é? Portanto, a gente até julga bem, mas isso é uma interseção deste, não, isto é o que eu vou fazer a seguir. E, portanto, é esta Lucília que depois de um dia extremamente desgastante por variadíssimas razões, não vai parecer nada, que está desgastada, e das coisas boas é como é que ela pode partilhar connosco, não só este trabalho, mas também lhe ia pedir para que fale, porque para nós aqui é importante, desse labor que é ser fotógrafa, e neste caso fotógrafa em vários patamares. Portanto, este trabalho que ela vai apresentar aqui é um trabalho pessoal, e pronto, eu até gostava nesta entrada inicial que a Lucília falasse como é que ela compatibiliza esses dois mundos, o mundo do fotojornalismo no sentido estrito do termo, com a sua intervenção mais criativa em projetos pessoais, é isso. E então eu passava a palavra à Lucília, agradecendo-lhe muito ela estar outra vez aqui connosco, apesar de todos os condicionalismos, e pronto, e vai-nos contar como é que é ela, ser fotógrafa hoje, fotojornalista, taratatá, tudo isso, e ter, apesar de tudo, tanta coisa, tanta energia. Olá. olá, boa noite a todos. Estou eu cá outra vez, não é o meu forte estar assim, que eu falo muitas coisas, às vezes perco-me, quando começo a falar perco-me muito, porque tenho sempre muita coisa na cabeça e isso é um problema. Às vezes tenho que me organizar um pouco e às vezes não tenho tempo para isso. Pronto, pronto, sou fotojornalista, não é? E gosto de ser fotojornalista, não vou pôr isso em causa. Foi o fotojornalismo que me fez ver mundo, foi o fotojornalismo que me fez ter uma sensibilidade para as pessoas e olhar as pessoas de uma outra forma que eu antes não olhava, porque pronto, uma coisa é sair da Madeira, de uma família confortável, não é? Que nos deu todo o apoio para estudar, vem para cá, estuda e anda aí com o grupo dos seus amigos e não sei o que, esse mundo um pouco confortável, não é? Que pronto, não há grandes desgraças ou grandes coisas.
pronto, quando eu optei por, no curso, seja fotojornalista, exatamente foi um pouco por isso, apesar de, pronto, ter algumas críticas de alguns dos meus professores que eu até hoje admiro e que são eles que me orientam e são eles que me ajudam muito, que é a doutora Teresa Cisa e a doutora Carme Serém, que foi os meus velhos professores de quando eu cheguei cá tinha vergonha, eu que falo agora muito e elas às vezes dizem impressionante, como é que é possível tu mudaste tanto, quando tu chegaste da Madeira para aqui para estudar, estavas ali num cantinho, ouvias e calada e não falavas com ninguém, e não falava, realmente eu estava em pânico porque elas sabiam tanto e toda a gente sabia tanto, e eu vinha ao meio de uma ilha e eu achava que não sabia nada e que era completamente ignorante e pronto, era assim. Mas pronto, com o tempo eu fui me habituando e optei mesmo por ir, apesar de ter sempre fazer os meus trabalhos paralelos ao fotojornalismo, de outra forma de pensar a fotografia, e sempre gostei muitas vezes interrogava-me, mesmo no fotojornalismo todos os dias eu me interrompo, se aquilo que eu faço tem alguma razão de ser. E, e pronto, mas pronto, mas no entretanto sempre, nunca quis, claro que faço os clichês e as coisas que me são postas numa agenda fotográfica que eu tenho de uma revista e mesmo assim tenho uma sorte de estar na revista que estou, que ainda tenho alguma abertura para fazer uma série de coisas, não é? E é uma revista aberta nesse ponto de vista de ideias e, portanto não me posso queixar assim, estou numa excelente revista, A Visão. Apesar de estarmos a viver um período de crise, mas isso estamos a viver no mundo inteiro, este período de crise no fotojornalismo, no jornalismo, mas ainda vamos lutando contra um jornalismo equilibrado e contra um jornalismo sério e todos os dias é uma luta que nós temos de tentar fazer um jornalismo sério, sabendo que uma massa da população confunde jornalismo sério, jornalismo de investigação e jornalismo investigado e trabalhado com fofoca de rede social e com fofoca pronto, de sites e de coisas assim de género. E isto é esse período que nós estamos a viver difícil e estamos numa luta, né? Numa luta até isto se estabilizar, mas eu penso que isto vai se estabilizar, o jornalismo tem que existir sempre, porque senão é o fim, não é, de tudo, e portanto eu acho que estamos a passar o mundo neste momento de uma revolução digital, uma revolução nova, e acho que é essa revolução que nós estamos um pouco perdidos até chegar ao caminho, mas eu acho que isso faz parte de todas as revoluções, andamos todos assim baratas, tontos, perdidos, fazendo isto e fazendo asneiras e fazendo coisas boas e mal feitas e disparates, mas depois a gente vai chegar lá e é como tudo, né? Pronto. Mas eu seguindo a minha carreira de fotojornalista, que já são 34 anos em fotojornalismo, eu nunca deixei de trabalhar para mim. Eu sei que às vezes eu ia para Angola, ou ia para o Iraque, ou ia para o Tibete, ou ia para a China, ou ia para a Venezuela, para um conflito, ou ia para um destes acontecimentos, e eu sempre, separava, sempre tentei separar, claro que há um vício grande no fotojornalismo, como é óbvio, né? Mas eu sempre separava, eu sempre fazia o trabalho, isto é para a revista, isto é não sei o quê, e depois eu olhava outras coisas e dizia assim, mas isto vai ficar para mim algum dia, e guardava sempre, portanto, em em todas as minhas reportagens que eu faço destes anos todos, estes 35 anos, 34 anos, quase 35, de fotojornalismo, há um bocadinho deste meu espólio, deste meu já gigante arquivo, ao meio deste gigante arquivo, há lá sempre pormenores que são para mim, que são para mim, que é para eu pensar, para eu tentar ver o que é que isto vai dar. É normal que nesta altura, depois de 34 anos de fotojornalismo, que eu às vezes olho para o arquivo e já nem me lembro que há 20 anos, quando estava no Tibete, tinha feito isto, tinha feito aquilo. E disse, ei meu Deus, mas o que é que estava, eu às vezes digo, mas o que é que eu estava a pensar na altura? E pronto, às vezes tenho que andar à procura de caderninhos e não sei o quê, e mais papéis que eu tenho por todo o lado, de apontamentos e os caderninhos dos sítios que eu vou e não sei o quê. Mas pronto, mas agora eu estou numa fase, é verdade,
que, pronto, já desde 2014, que também devo aí um pouco ao decidir, ao que estava um pouco deprimida com o fotojornalismo e decidi em fazer o mestrado, porque disse, bem, tenho que desformatar um bocadinho, são muito tempo já com esta linha jornalística e deste momento e de captar os momentos, uau, os momentos mais espetaculares, as coisas mais, o incêndio e tal, o homem, o grande atentado, não sei o quê, não sei o quê, que hoje em dia, em 2014, 13, 14, 12, 12, pai, eu já comecei a achar, mas porquê é que eu ando aqui a correr para chegar ao sítio primeiro? Isto não tem razão de ser, e foi este não ter razão de ser, e isto tem que mudar, este jornalismo que eu estou a fazer eu vou ter que mudar, porque não tem razão de ser, o mundo mudou, a tecnologia avançou imenso, todo o mundo, toda a gente faz fotografia, não é? Seja de telemóvel, seja do que for, não interessa, o objeto em si também não me importa muito, o que me interessa é o significado e a mensagem que as coisas vão dizer, e fiquei a pensar, mas eu vou correr para onde? E depois até a discutir com um fotojornalista francês, amigo meu, de uma agência de uma agência francesa de jornalismo, que ele também dizia assim, houve o atentado no Bataclan, ligaram-me, está a acontecer isto no Bataclan, e eu ia da minha casa ao Bataclan, eram 20 minutos, eu ia a pé, porque não havia hipótese de carro, tinha que ser a pé porque quase estava já todo fechado e não sei o quê, e ele ia olhando o telemóvel e ia vendo as notícias, ia vendo tudo, a informação que estava a correr pelo mundo, não é? E já estava pelo mundo, já estava a correr tudo, as pessoas que estavam mesmo no próprio Bataclan já estavam a transmitir as fotos os que não estavam feridos, os que não tinham sido afetados, já estavam a fotografar com os seus telemóveis e o mundo todo já estava a falar e a discutir sobre aquele atentado. E ele próprio perguntava como a mudança grande no fotojornalismo. E quando eu comecei, estávamos aqui no Porto, acontecia um incêndio, não sei o quê, aquelas coisas pequeninas da aldeia, de terra de cidade pequenina, aconteceu ali uma explosão qualquer numa fabriqueta, uma coisa assim, um incêndio muito grande, nós íamos todos a correr, porque havia o Comércio do Porto, o JN, o Correio da Manhã, tarará, e nós íamos todos a correr, quem era o primeiro fotógrafo, o primeiro jornalista a chegar, para seguir com a primeira notícia, que é as primeiras imagens e não sei o quê. Isto passou, isto não tem razão de ser, isto agora já não tem razão de ser, porque essa notícia imediata do acontecimento está por todo o lado, nos telemóveis, em tudo. Então aí o papel do fotojornalista é mesmo parar para pensar e dizer assim, bem, e não adianta eu estar, claro que eu tenho que chegar lá e ver o que é que está a acontecer, mas eu tenho que olhar e ver o que está a acontecer e não ser repetitivo, e não andar naquela coisa da desgracinha, porque eu não sou disso, eu nunca fui. Eu até acho que sempre fui uma fotógrafa, nunca fui grande, acho que até por a maior parte dos colegas eu nunca fui considerada grande coisa como fotojornalista, acho eu, porque porque eu tenho sempre uma perspectiva, eu nunca gostei muito da desgracinha, e é verdade que eu nunca gostei muito eu acho que isso teve o seu tempo, esse tipo de fotografia do coitadinho, ou do sem-abrigo, ou do desgraçado, ou do sem-terra, que esses trabalhos foram super bem feitos e espetaculares por grandes fotógrafos mundiais, como Sebastião Salgado e outros, e a minha dúvida, a minha angústia de todos os dias no jornalismo era esta, eu tinha que fazer estas coisas porque o jornal exigia a mim, não sei o quê, mas depois eu tinha que estar, chegava a casa, pronto, tenho que fazer selecionar estas coisas, é assim que o jornal quer, esta foto, o gajo que correu, essa foto espetacular, eu, por exemplo, hoje em dia, eu já não quero, eu acho que nunca quis, eu já não gosto muito da foto espetacular, porque realmente são milhares e milhares e centenas de fotografias pelo mundo, e temos, parece um bando de caçadores pelo mundo de fotografia, temos o caçador que está sempre ponderado num sítio a ver o pôr do sol do Pico Rivo da Madeira, e está o caçador que
está sempre pendurado no pôr do sol da Torre Eiffel de Paris e está não sei o quê. E portanto, até já há fotógrafos, eu até acho piada que conheço alguns fotógrafos, grandes nomes ingleses, como o Joaquim Schmid e outros, que abandonaram, deixaram de fotografar e disseram assim, não, eu recolho fotos do lixo e crio as histórias contemporâneas e crio uma história da sociedade e crio as histórias da sociedade e crio com o lixo da fotografia, eu crio mensagens, eu crio pensamento. E é isso, e eu acho que eu sempre pensei um pouco assim, eu acho que sempre gostei de contar histórias e não com fotos bonitas do espetacular, o homem vai mesmo a correr com o fogo atrás, que impressionante, que coisa horrível. Eu tive que fazer essas coisas, eu estive na Guerra de Angola, no tempo Savimbi, Eduardo Santos e essas coisas todas, e tive que fazer essas coisas e fiz, e tenho isso no meu espólio que eu nem gosto de tocar muito, e está lá, está ali assim, pronto, está para ali, faz parte da história, mas não... Pronto, nunca gostei, eu sempre quando ia para estes conflitos, eu também, não sei se é por eu ser mulher, e eu também sempre andei muito no lado feminino da coisa, e em Angola eu sempre andei muito nos hospitais e estavam toneladas de mulheres com crianças que tinham sido apanhadas, com os filhos e que tinham sido apanhadas pelas minas, não é? Com problemas de graves e as mães desesperam, porque a mãe fica desesperada a ver um filho na porta da morte, e eu sempre andei muito mais por esse lado e não muito do lado da bomba que explodiu, do tiro, é verdade que eu sempre fui um pouco assim, pronto, aí às tantas também é por isso que nunca fui aquela fotógrafa dos prémios ao Press, nem dos prémios de nada, eu nunca concorri a prémios, são muito prémios, porque eu percebo que o meu estilinho é contar historinhas com fotografias muito insignificantezinhas e muito feinhas, e depois eu gosto de contar, criar essas histórias e gosto que as pessoas me façam perguntas, porque se eu faço fotografias muito óbvias, muito espetaculares, que as pessoas dizem que lindo, que espetacular, elas só dizem que lindo, e porra, que grande apanhada, apanhaste mesmo, porra, não, isto é maravilhoso. Quando dizem isso das minhas fotos eu fico deprimida, porque eu gosto é que as pessoas dizem, pá, porra, Lucília, porquê é que fizeste isso? O que é que isto quer dizer? Aí pronto, aí já começa uma conversa, de pergunta e de reflexão e de discussão, e eu aí gosto. E aí eu gosto do meu trabalho aí. Assim, então este meu trabalho também da casa, quando a Manela me desafiou para este trabalho e pronto, desafiou-me ao meio de não sei quantos trabalhos que eu estava a fazer, e eu sei que tive aqui uma semana em casa a pensar, ainda por cima foi um período que também estávamos todos confinados, apesar de eu sair em reportagem para os serviços da visão, não é? Para o que era preciso, não é? Mas depois tinha mais tempo que a gente chegava a casa, estávamos a trabalhar mais de casa, pronto, eu também chegava a casa e fiquei quando a Manuel disse o desafio à casa. E eu gosto muito, e eu até gosto muito de fotografar casas das pessoas, eu adoro, quando as pessoas me deixam, que eu também não gosto de invadir a privacidade de ninguém, só com consentimento, mas eu gosto de olhar as casas, porque quando eu olho as casas eu olho a pessoa, eu olho o retrato, eu olho a forma de ser da pessoa, eu olho o carinho da pessoa, eu olho o amor da pessoa, eu olho a forma de ser da pessoa, eu olho se é egoísta, se não é egoísta, se é generosa, se não é generosa, eu tenho a mania de um pouco, pronto, olhar a casa e refletir um pouco a pessoa, e então eu estava, a Manuela como fez este desafio, e eu até já tinha feito um trabalho em tempos também com a Manela, que foi a circunnavegação, e eu também peguei na coisa da casa, no fundo, da casa do imigrante, da Dona Mariquitas, mas eu peguei noutra perspectiva, na perspectiva da circunnavegação, de nós todos temos um mundo de influências mundiais, porque nós viajamos, nós circulamos o mundo, e nós somos um monte de informação, e que já não temos quase nada puro, temos uma série de informação que nós vamos adquirindo e vamos ganhando os gostos pelas coisas de influência daqui, da lá, dali. Pronto, e também trabalhei nessa altura, e gosto muito de trabalhar nas casas dos imigrantes, porque eu acho que essa aprendizagem é super importante, é um trabalho de sociologia. Eu uma vez falei sobre isto até com o Álvaro Domingos,
e é um trabalho muito as casas dos imigrantes diz muito de um povo, diz muito de uma sociedade, diz muito uma sociedade que tem que ser do seu país para conseguir sobreviver e não sei o quê, e isto é muito bonito. Mas pronto, mas neste caso propriamente dito, da casa para este projeto do Museu do Lamego, eu como estava em casa, fiquei a pensar na casa, então estava a pensar e lembrei-me de um grande amigo meu que é psiquiatra em Lisboa, é mais velho do que eu, na altura eu vivia na Madeira, não é? E eu tinha os meus 15, 16 anos e chegava às férias do verão e estava sempre de gente que chegasse, os meus amigos estavam em Lisboa, os que estavam já mais velhos, estavam a estudar, os filhos dos amigos dos meus pais que viviam em Lisboa, o mês de agosto era aquele mês que vinham, pronto, os pais mandavam os filhos para a casa dos avós para a Madeira e aquilo era tudo, e eu praticamente não saía da Madeira porque eles chegavam e a gente estava ali, eu também fazia anos em agosto e a minha festa de anos era sempre aquela festa conhecida na cave dos meus pais, porque pronto, os meus pais também eram assim muito abertos e deixavam fazer os bailes da altura, que toda a gente dizia que era uma escandaleira na época, né? Mas era assim, pronto, e então esse amigo meu que é o Júlio é psicólogo e ele estava a estudar, ele já era mais velho que eu, ele já tinha mais de 10 anos, ele deve ter mais de 10 anos ou 9 que eu, mas a gente dávamos sempre muito bem, porque quando ele chegava ele tinha novidades, porque ele estava numa faculdade, ele aprendia muitas coisas, estava numa ilha mais fechada e não sei o quê, e ele vinha sempre com novidades e teorias e muitas coisas. E então houve um dia que a gente conversava muito e estávamos sempre muito juntos e discutia muitos temas e muitas ideias e não sei o quê. E ele disse assim, eu tenho que fazer um trabalho de estudo para a faculdade e tu vais-me ajudar, que é, eu dou-me assim um montinho de folhas e uma caneta, e tu vais a correr metade da vila, a nossa vila de Santa Cruz é uma vila até pequenina, lá na Madeira, tu vais para metade da vila e eu vou para esta metade. E como pronto, toda a gente conhecia na vila, não é? Porque pronto, o meu pai era conhecido, era fotógrafo da terra, a minha avó também e tal, era professora e tal, toda a gente nos conhecia, e então eu ia para uma metade da vila e ele ia para outra metade. E então e o objetivo do estudo dele, que já estava na faculdade, é dizer assim, tu vais pegar nestas folhinhas brancas e vais levar uma caneta e vais correr e todas as pessoas que encontrares naquela rua, naquela, e tu dizes, encaras dizer, Dona Maria, faz favor, pare, olha, faça-me já aqui um desenho, sem pensar. E dava a caneta e a folhinha e a pessoa desenhava logo a correr. E pronto, e fizemos isto durante umas horas, uns dias, e juntámos uma montanha de folhinhas e ele foi separando, né? 80% das folhinhas era as pessoas desenhavam uma casinha e as outras, a outra percentagem era os rostos, né? E portanto eu acho isto, eu na altura ele explicava-me, não era? Também eu era mais nova e ele era mais velho e ele explicava, tu estás a ver, há sempre em todos nós uma casinha, um ninho, o nosso cantinho, o nosso espaço, o nosso mundo, e há sempre uma coisa eterna que nós queremos ficar para a humanidade, porque somos imortais, que é o retrato, que é uma bola com os olhos e um rosto, é o nosso retrato, no fundo nós todos desenhamos o ser humano e tal. E então eu estava aqui assim em casa muito a pensar, mas o que é que eu vou fazer isto agora para este trabalho da Manuela e não sei o quê, e lembrei-me, pontos, olha, é engraçado, realmente, olha o que ele fez, realmente quase os nossos primeiros desenhos, quando começamos a ter alguma formação e alguma coisa, é uma casinha, ou um bonequinho, não é, uma carinha com bolinhas e tal. E eu, pronto, então peguei, como eu tenho 6 filhos, não é, que toda a gente sabe, e eu guardo dos desenhos e guardo, esta casa é uma casa de tralha, tudo, eu guardo essa tralha e guardo esses desenhos dos meus filhos. E então estava aqui por a casa toda, alguns eu até tenho pendurados na parede, outros estão por aí, não sei o quê, andei pela casa toda a fotografar os desenhos dos meus filhos, das casinhas deles quando eram pequenininhos. E então eu começo o meu trabalho exatamente por fotografar esses desenhos da nossa infância, todos nós fazemos esses desenhos e acho que são todos tão parecidos, não é? E depois eu então decidi criar esta coisa, a casa sou eu, porque no fundo nós já está no nosso imaginário desde criança o nosso cantinho, a nossa casinha, ou ter o nosso espaço, não é? Então comecei fiz uma espécie do ciclo da casa
e então comecei com esses desenhos dos meus filhos em criança, e depois criei uma espécie de ciclo: a casa nasce, a casa vive-se, vive-se a casa morre, morre-se a casa, e isto continua, este ciclo. E então foi isso que eu tentei criar, e no fundo a casa sou eu, não é? Como vou agora passar alguma destas fotografias, eu estou a partilhar, já estão a ver? Sim, sim. Sim, sim. Pronto, comecei com estas fotografias que fui fotografando aqui, que estão espalhadas, estas pinturas, estes desenhos dos filhos, que estão espalhados pela casa, né? Pronto, é normal que juntei as luzes do dia, o que batia, as sombras da janela, porque no fundo é quase a casa dentro da casa, não é? O nosso imaginário é já dentro da casa, a casa na casa. E, portanto, fui criando esta sequência destas imagens deles, deles e de nós todos. No fundo, nós todos fazemos isto, não é? Todos nós temos este ninhinho, gostamos do nosso ninho, não é? Do nosso cantinho, e fui fotografando esta sequência do nascer da casa. Praticamente a casa nasce, não é? E a casa já nasce no nosso inconsciente, não é? Portanto, depois e depois faço esta passagem de uma construção de uma casa, pronto, que no fundo é estas linhas, quase com as linhas que a gente desenha, e depois encontrei esta casa muito perto do Espaço Mira, não é? Que é essa aí por trás da estação de Campanhã, que eu achei interessante. Isto é uma casa grande, onde vivem umas 10 famílias, é uma espécie de ilha, não, tem casas para trás, para os lados, para a frente, e esta senhora é muito interessante que ela imaginou a sua casinha. Isto parece a casinha que eu imaginei a casinha da minha infância, não é? E ela então tem estas duas janelinhas que lhe pertencem, e esta portinha, e este bocadinho que lhe pertence, ela pintou e desenhou, riscou a branco. Eu achei isto genial, genial, que é tudo este nosso inconsciente, e depois tudo esta é a mesma casa, não é? Esta coisa bem-vindo, estes objetos que a senhora dela, não é? Que ela compra, como ela dizia, compra nos chineses, este cãozinho que fica à porta, é um cãozinho artificial. Depois toda esta decoração do sonho da casinha dela, isto é uma casa muito pequenininha, não é? Mas tudo isto eu entrei com a senhora e ela mostrou uma casa toda, tinha um orgulho nesta sua casinha, muito arranjadinha, com estas cores todas, com as fotos, com os objetos que ela vai adquirindo ao longo dos anos, com a cama, as pinturas que ela faz, portanto fui retratando um pouco as vivências da casa, não é? Esta é outra casa, pronto, estas vivências, a casa que se come, a casa que se convive, a casa usada, que a casa esta, a casa usada, o chão riscado, a casa que se vive, é uma casa vivida, não é uma casa toda direitinha, pronto, mas isto é o tal perfil de cada um, não é? Eu gosto das casas usadas e vividas, e então fotografei algumas destas fotos, são a minha casa, que é a minha casa vivida, porque são muitos filhos, e muitos amigos dos filhos e muitos amigos dos amigos, e a casa está sempre cheia de gente, e a casa está sempre estragada, e está sempre com o chão arranhado, e está sempre todo de gasto, e portanto esse lado de todo da vida da casa, e depois começo neste ciclo de novamente a casa que vai desaparecer e que vai nascer outra, como tudo, não é? Na vida nós nascemos, morremos e assim, e depois andei também a fotografar estas casas que morreram, mas que ficou lá os desenhos, os nossos desenhos, no fundo de volta aparece aos desenhos da infância, não é? E então faço esta sequência desta parte da casa que viveu, e que a casa que morreu e que vai nascer outra, não é? Os quadrados, que ficam, e que parece no fundo os nossos desenhos primeiros que a gente faz, aqueles quadradinhos de cor, e depois há esta passagem de uma casa que morre, e há sempre um céu, e há um bocadinho de história, há uma janela que já fechou, há uma casa que a porta foi-se, mas mantém-se o número,
há estas vivências todas do que ficou, dos vestígios dessa vivência, não é? Um bocado das azulejos que esta casa teve, este quarto, e depois brinquei um bocadinho com esta foto da Era, que isto é de um artista de rua, não é? Que joga um bocadinho com aquela coisa da Era, das vendas e das polémicas todas, não é? Do vender e dos negócios das casas, não é? Isto também joga um bocadinho, no fundo a casa é tudo isto, não é? Nós procuramos, e depois vou continuando nisto, depois apanhei esta que também, pelo seu monte de terra já, não é? Quase um funeral, não é? Quase o desenterrar, para enterrar, e acabo a seguir com esta casinha que nós todos acabamos, porque no fundo nós todos idealizamos uma casinha até à morte, então estas casinhas que nos nossos cemitérios estão, que nós até desenhamos casinhas para os nossos restos mortais, não é? É incrível como a casinha vai sempre até o fim, não é? E pronto, e acabei o trabalho assim com a casinha do cemitério. Portanto, e este foi o meu trabalho numa semana de pensamento aqui em casa. Pronto, eu acho que já falei muito. E agora, não sei. Como habitualmente vamos abrir à conversa esta introdução da Lucília, que é um discurso muito emotivo e muito direto, sem que com este direto não quer dizer que seja um discurso não elaborado. Tem por base uma grande elaboração. Porquê? Porque pensa muito, porque age muito, e conheço bem o trabalho da Lucília, mas eu pessoalmente considero que este itinerário emocional, este itinerário pessoal, quer da forma como ela fez o trabalho, mas também que ligações estabelece entre as várias fotografias. Sim, senhora, esta sequência permite-nos intuir o que é que a Lucília quer dizer, mas não há nada como a voz do autor. Seja uma voz escrita, mas ganha muito mais quando a voz é emitida, especialmente com toda esta energia que a Lucília transporta em tudo o que faz e em tudo o que diz. Portanto, feito este preâmbulo, e sabendo que há pessoas que estão, estava aqui já gente a dizer, a Lucília volta, não é? Porque era terrível se tu não voltavas. Olha, agora explico para aqui, sou uma dragagem. Ora bem, e então eu posso ler, habitualmente fazemos isto, que é ler o que as pessoas dizem no bate-papo, que tu depois podes comentar, ou as pessoas depois podem usar a palavra, mas há pessoas que não, por várias razões, ficam por este comentário. Então o Jorge Velhote diz: foi comovente. O João Pimentel: fantástico, comovente e pensativo. O Filipe Carneiro: fotografias bonitas, com sentido, os lugares comuns são transformados em espaços de arte. O Jorge diz: mas acolho com particular atenção o facto do processo fotográfico e narrativo ter sido sublinhado pela Lucília como processo de pensamento. Tal só é possível através da escrita, entre aspas, e da leitura, entre aspas. Não há pensamento sem essa interação ou ligação. E diz ainda de onde o processo narrativo ser um lugar onde o pensamento se processa para uma, acho eu, e visa uma interrogação. Precisamente para uma, e visa também ela própria uma interrogação. E a Teresa Nunes diz: de facto, a linha de pensamento da Lucília para chegar a esta série maravilhosa de ouvir e contar é sempre uma inspiração, a querida Lucília. Beijo da vizinha. Pronto, eu acho que aquilo que de facto ficou foi também, aliás, sentimos isso de uma outra maneira. A coisa extraordinária é que todos os fotógrafos convidados para tratar da questão da casa abordaram-nas de formas completamente distintas. E no caso, por exemplo, da última sessão, que foi uma sessão muito tocante também, mas de uma maneira completamente diferente, que eram as casas sem gente.
e aparentemente seria um projeto oposto, entre aspas, a este, e não é oposto, é complementar, porque nós também intuímos as pessoas naquelas casas vazias. Exatamente. E de facto o que é extraordinário é como a partir de um estímulo, neste caso a casa, com tudo o que ela comporta, e acho que fomos felizes em ter escolhido a casa como tema para este ciclo, sendo que ele estava escolhido antes da pandemia. Com a pandemia ficou tudo muito mais vibrante, muito mais... A casa passou até a ter outro significado, e em algum caso até um significado que é o contrário de tudo que nós achamos da casa, uma casa-prisão. Cada fotógrafo pegou, efetivamente, neste tema, o que quer dizer que um mesmo objeto, um mesmo conceito, mas, por exemplo, neste caso as casas são um objeto mais direto que um conceito abstrato, como é que ele pode ser possuído, ilustrado, no sentido amplo do termo, de forma tão diversa por fotógrafos diferentes. Mas, de facto, esta viagem pela palavra neste processo de construção da Lucília foi, na minha opinião, extremamente importante, sendo que eu conheço bem o trabalho dela, mas de facto trouxe aqui um vibe bastante enriquecedor, sim, para não dizer mais. Então, está aberta a sessão, à conversa. Eu era capaz de provocar ali a Estela, já agora, se me permitem. Porquê? Porque quando nós tivemos que escolher, isto em conversa com a Alexandra, diretora do Museu de Lamego, com o João, pôs-nos a questão era o que é que nós iríamos apresentar como imagem do tema do ciclo. E então as leituras eram todas tão diferentes, não queríamos privilegiar nenhuma das visões, não por causa de melindres, porque assumimos, quem faz curadoria tem que assumir tudo, não é? Mas antes de mais porque seria sempre menos, seria sempre menor, seria sempre uma visão amputada. E então surgiu-nos a ideia da casa ser manifesto, este tema da casa, através de um desenho infantil, porque, pronto, também na psicologia que estudei e que investiguei, a casa aparecia com uma regularidade muito grande nos desenhos das crianças. Mesmo assim, eu mesmo tendo como acho que é bom, mesmo nós conhecendo, é muito importante ouvir outros, e então eu liguei à Estela, e então eu perguntei, Estela, conta-me lá, e já agora gostaria que a Estela dissesse alguma coisa sobre isso, conta-me lá se pode considerar que a casa é um dos elementos mais desenhados quando uma criança é solicitada para, ou até de uma forma espontânea. E então, Estela, diz lá, o que é que me disseste? Partilha. Já não me lembro muito bem. Mas com certeza que o que tu sabes te lembras, vá. Eu tenho pena, se me tivesses dito, tinha aqui um livrinho de 1940 e pouco, está noutra sala, teria que ir buscar, que foi um dos primeiros livros que eu estudei sobre desenho infantil e que é muito interessante, porque de facto a casa e a figura humana são de facto, a figura humana é perfeitamente natural e mais previsível que assim fosse. O que é curioso é que, mesmo vivendo em prédios, e é o arquétipo deste desenhinho da casa que vocês usaram os próprios filhos da Lúcia, né? Os próprios filhos usam, mesmo que vivam num prédio, fazem sempre aquela casinha. E às vezes até com chaminé. E há estudos feitos que até o fumo da chaminé vai para o mesmo lado. E são estudos de 1940 e pouco, que são interessantíssimos e muito interessantes mesmo. E é curioso, porque começam por aquele estilo do rebatimento, de não ter perspectiva, de não ter 3 dimensões, de não fazer as 3 dimensões, e é curioso como é que continua aquele arquétipo, de facto, da mesma forma, da casinha, do telhado, da janela, e continua assim a fazer.
E até já tive alguns desenhos em que tinha os prédios e depois ainda tinha uma casinha em cima para acabar como as outras. E tenho várias nessas coleções. Tenho pena de não vos poder mostrar o livrinho porque é tão interessante a evolução. Assim como eles fazem os desenhos, começam pela cabeça, tipo girinhos, depois o braço sai da cabeça e depois só tem uns filamentos e tal. Eles fazem mesmo com a casa. É o que é importante para ser abrigo. Eu lembro que a Manela, quando foi o lançamento do meu livro, disse assim: não temos editora, não temos aqui editora, mas temos teto, temos pessoas e temos livro, pode-se lançar. E de facto a ideia do teto é extremamente importante e eu achei muito bonito, eu gostei muito, escrevi aqui uma palavra que eu não sei se existe, que é a gasteza. Aquele chão gasto de vida é tão diferente de desgaste que eu acho que aí está uma filosofia toda, Lúcia. Eu ganhei o dia hoje, então, porque é muito bonito. Eu É a nunca minha mais casa. vou arranjar o chão de minha casa, de facto. É a minha casa que está a precisar de obras. E gostava que ele estivesse assim tão gasto como esse, era bom sinal. Pronto, e muito obrigada. Às vezes, pois, é a minha casa que está a precisar de obras, mas às vezes eu digo que tenho que entrar em obras, mas fico cheia de problemas de consciência se devo ou não. Era a mesma questão de quando se tirava a patina dos edifícios dos monumentos. Aconteceu isso em Paris, não sei em que ano, em que ficou tudo muito branquinho e as pessoas não reconheciam a história, não é? É como tirar as rugas já a quem as tem, e pronto, é um bocado isso. Não há E eu nada a fazer. gostei muito dessa assunção do que é vivido, e aquele limite da casinha daquela senhora é delicioso. Ela fez o desenho da sua casa, Lindo. é maravilhoso. Eu quando andei pela cidade... E captar essa esquadria eu não teria reparado, penso eu. E, portanto, acho porque eu estava à procura das casas, dos desenhos da infância. Eu queria olhar para uma casa e que olhasse e dizia, isto é o desenho da infância, do sonho de todos, né? E depois quando estava por ali, e por acaso essa é mesmo perto do Mira, portanto é aquela rua que vai para o Rio, e depois há uma ruelita assim para ali para dentro e há umas ilhas e há umas casas e portanto eu andei por ali a passear e aliás e depois olhei para aquela casa pintada de vermelho em que o resto está tudo meio estragada, não é? Mas ela desenha aqui depois aquele risco branco e eu disse, é isto que eu ando à procura. E depois fui lá bater à porta da senhora e portanto a senhora não me conhecia de lado nenhum, até há aí o Chalana, que é um sociólogo dessa zona, que passa por ali, e porque ele tem trabalhos naquela zona de intervenção, e te disse à senhora, pode levar essa menina para dentro de casa porque ela é de confiança e não sei o quê. Portanto, e aí pronto, a relação entrou uma relação muito, não é uma pessoa que está a passar ali, ela não sabe se eu sou turista com uma máquina, se eu sou sei lá o quê, não é? E então foi muito interessante que, pronto, aí fiquei toda, entrou, mostrou uma casinha toda com muito orgulho, daquele quartinho minúsculo que é o quarto dela, a salinha, aquela cozinhinha minúscula, e depois aquele desenhadinho tudo, e aquilo está ali mesmo tudo, o sonho da infância mesmo, era uma senhora com 80 e tal anos, quase 90, e estava ali, aqueles objetozinhos que ela comprava na loja dos chineses, que é uma coisa que eu tenho alguma admiração e apesar de muita gente ser crítica a dizer que as lojas chinesas é lixo e que é muito lixo, temos que ter um mundo mais reciclado, não é? E eu acho incrível porque uma vez estava aqui a dizer à minha empregada assim, ela estava ali a passar a ferro e eu estava a dizer foi aos chineses, comprei isto. Eu agora assim, Julieta, isso é só lixeira, mas vale comprar um pouco e bonzinho, porque isso vai a lixo, o planeta está todo dominado, o rio está tudo não sei o quê, e já havia desgraça, vamos morrer todos, tanto lixo, tanta porcaria, não sei o quê, temos que ser uma... Eu estava a dizer isto, e a empregada olhou para mim, a Julieta olha para mim e diz assim, a menina está a dizer isso porque tem dinheiro para comprar, mas se não fosse os chineses, eu não tinha cortinas, eu não tinha uma carpetezinha para o chão, eu não tinha... Olha, eu calei-me, nunca mais falei. Prontos, né?
A gente tem que, as pessoas têm sonhos e objetos que antigamente comprar uma carpete para casa era um luxo, comprar uma porcelana é um luxo. Portanto, são alguns de nós que temos uns ordenados melhorzinhos e vivemos melhor, é que temos essas, e estas pessoas só começaram a ter a realizar esses sonhos de um cortinado bonito ou de um gosto, para mim é tudo bonito, e os carpetes e essas coisas, porque os chineses apareceram com este tão barato, não é? E que elas começaram a decorar as casas, e por exemplo, é um outro trabalho que eu faço, vou fazendo, tenho uma coleção de fotos dessas, que é exatamente as casas que são decoradas pelas lojas dos chineses, né? E isso também para mim é uma coisa que reflete muito e que eu gosto e que acho isso, pronto, nós olhamos para o lado negativo do excesso de poluição, não é? Mas porquê? Porque já estamos noutro estatuto, no patamar, não é? E não pensamos é como eu vou para a África também, acontece o mesmo, não é? Eu vou para a África e a gente diz, ainda bem que eles andam todos de bicicleta ou não sei o quê, ainda vêm aos carros para poluir isso, mas também eles têm esse direito de sonhar em ter um carro, não é? Eu já não quero andar de carro, eu prefiro andar de metro, mas eles não, eles sonham em ter um carro. Portanto, isto é tudo muito tão... discutir isto, é por isso que eu digo, o fotojornalismo deu-me isto, deu-me este lado de olhar as pessoas, de eu perceber as pessoas, de eu respeitar toda a gente e perceber que toda a gente é importante e toda a gente é interessante, não é? E isso enriquece-me também no meu trabalho. Eu às tantas, pronto, faço estas reflexões nos meus projetos exatamente porque eu convivo com toda a gente, não é? Pelo mundo fora, com todas as pessoas que eu não classifico. Ainda há dias eu estava um pouco chocada com uma pergunta de um apoio da DG Artes até, que vinha lá uma pergunta, eu entendo a pergunta dizia que era se no nosso projeto nós tínhamos raças, etnias, africanos, ciganos, e eu não vou responder a isto, mas está tudo a gozar comigo. Eu trabalho com pessoas, eu não classifico pessoas, eu trabalho com pessoas. No momento que nós começamos a classificar ciganos, brancos, pretos, vermelhos, chineses e não sei o quê, isto nunca mais acaba. Isto nunca mais vai acabar. Eu só trabalho com pessoas. Fiquei irritadíssima com aquela pergunta, fiquei mesmo incomodada. Disse, eu trabalho com pessoas, eu não vou dizer, olha, não, eu tenho um pretinho, eu tenho um chinesinho e eu tenho um ciganinho a trabalhar comigo. Quer dizer, e é uma coisa que a mim me faz confusão. Pessoas, eu sou pessoas, eu não classifico pessoas, seja pessoa vermelha, seja chinesa, seja japonesa, seja... Eu respeito as culturas de todos os países e ainda bem que nós somos diferentes e que temos culturas diferentes, ainda bem que isso existe porque é a nossa riqueza. Mas pessoas, não me separo, eu trabalho com pessoas, eu quero pessoas, e não me interessa se a pessoa é ciganinha ou se a cigana é africana, e essas perguntas a mim incomodam-me. Eu sei, eu percebo o objetivo, mas a mim incomoda-me eu classificar pessoas, eu não classifico pessoas são pessoas, não é? Olha, não vamos desviar por aí, até porque eu vou convidar o Jorge, que tem aqui várias intervenções escritas, para que as verbalize, mas esta questão que tu abordaste, ainda bem que estás a desenvolver um trabalho sobre as decorações com objetos das lojas chinesas, que é isso, às vezes há uma arrogância enorme de parte de quem tem capacidade monetária, quem tem bem-estar social, que se pode dar ao luxo de criticar, não é? Criticar determinados consumos. De facto, as lojas chinesas vieram democratizar uma coisa que era um luxo quase inacessível para tanta gente, que era decorar a casa. A própria decoração da casa era alguma coisa que estava interdita a quem de facto não tinha dinheiro, porque a decoração o que é? É uma coisa que não é útil, não é necessário ter uma jarra com flores, não é necessário, quer dizer, é necessária para fruição da beleza, sobre isto podemos fazer N discursos, mas não, eu sobrevivo sem isso. E portanto, as lojas dos chineses vieram trazer essa possibilidade
Portanto, no fundo é também a democratização de um luxo que é a decoração. Não se come, não serve para dormir, não serve para beber, que é a decoração da casa, é um excesso. E nesse aspecto aquela casa era verdadeiramente deliciosa, e uma das coisas que gostei muito é que, para além das andorinhas, aquela fachada estava, depois vão ver no vídeo que nós temos, estava cheia de poucarinhos e de coisinhas. E coisinhas, passarinhos, tudo artificial. Tudo artificial. Ora bem, eu ia agora, portanto há aqui vários comentários. O Fernando diz que está a ouvir interceptado ou intercutado. Fernando, eu acho que a maleita do Jorge Velhote passou para ti. Esperemos que agora estejas a ouvir bem. E, Jorge, como tu tens aqui várias intervenções escritas, será mais económico seres tu a verbalizá-las. Pode ser, Jorge? Pode, sei lá. Pode ser lá porque não sei verbalizar aquilo que escrevi há não sei quantos minutos. Então diz outra coisa, parecida. Já estou não seja ao contrário. Não, e até pode ser o contrário, exatamente. Também, está vontade. O processo de pensamento também permite isso. Aliás, até porque a Lucília continua a falar e, nesse sentido, nós continuamos a escutar e a participar ativamente do que ela vem dizendo. Uma das coisas que mais me surpreende pela positiva é essa, eu tenho que dizer isto pela positiva, até porque eu ando um pouco encasinado com alguns jornais e revistas e jornalistas, foi esta facilidade, eu digo facilidade, que é um sublinhado também pela positiva, da Lucília nos vir dizer, e ainda bem que o veio, mesmo com o sotaque da Madeira, e arrastando os Os e os As por Es, que eu gosto e gostei de ouvir, que de facto... Minha dislexia. Não, isso não é... Também tenho, mas enfim, uma soluça e engolo o ar de vez em quando, umas vezes pelo nariz, outras vezes pela boca, e vai fazendo as coisas como dizem as regras da otorrinolaringologia. Isto para dizer o quê, Lucília? Que uma das coisas que me agradou positivamente foi esse... E desculpa a palavra, mas a palavra é essa, desbragar na realidade aquilo que é hoje o jornalismo. E aquilo que é hoje, de certo modo, o fotojornalismo. De certa maneira, até já há revistas e jornais a captarem nas redes sociais as suas próprias, as fotografias que eles não conseguem acolher, ou porque não têm dinheiro, ou porque de facto o jornalismo é lento face aos acontecimentos. Por outro lado, a falar com jornalistas, como ainda hoje aconteceu, com 2 jornalistas, fiquei um tanto ou quanto decepcionado mais uma vez, e a culpa não é minha, porque eu não sou jornalista, por conseguinte eu não posso criar decepções jornalísticas, posso é criar decepções como leitor e comprador de jornais, como é óbvio. Fiquei bastante surpreendido que tenhas dito, com todas as palavras, que de facto andar a correr atrás da notícia não é isso que esperam na realidade os leitores de revistas, jornais ou de, digamos, Facebooks ou outras coisas. E isso, para mim, levanta-me uma questão. E agora? E agora o que é que se faz a milhões de fotografias que nada servem, a milhões e milhões de retratos de acontecimentos reais que não mudaram o mundo, que não criaram condições críticas para a mudança do mundo? É, de facto, voltar ao acervo do indivíduo não jornalista, não fotojornalista, é ir buscar às arcas e aos baús esse modo muito intimista, muito à pele, muito sofrido, de facto, daquilo que não é a profissão. Que caminho é esse agora, perante isto que nos trazes hoje? É uma demissão do fotojornalismo? É uma interrogação? Essa é para mim uma das grandes questões que se passa hoje com o jornalismo. Para que é que serve o jornalismo atual? E o fotojornalismo, é óbvio. Olha, desculpa, antes da Lucília poder intervir, eu ia tentar depois que ela focasse mais no trabalho pessoal por uma razão, há uma razão em terceira. Ela vai fazer parte de uma mesa que vai discutir precisamente fotojornalismo,
fotojornalismo hoje no âmbito do MIP e vamos fazer tudo para tentar fazer um streaming. Eu retiro a pergunta, e Então volto eu preferia exclusivamente para Fica outra para o dia 20. para a parte mais criativa, porque Está aí retirada, está limpa, passou para o lado portanto, era primeiro não dizer sabia, isso, não imaginava. fica aqui já antecipadamente o convite, mas será devidamente publicitado. Vai haver uma conversa de vários fotojornalistas sobre a questão do fotojornalismo e essa pergunta faz todo sentido e, portanto, estás convocado para poderes colocar essa e outras questões. E, portanto, sem tirar... Regresso à casa da Lucília. Já não estou fora da casa da Lucília. Porquê? Porque é uma oportunidade. Mas há a casa íntima da Lucília. Há a casa íntima da Lucília. Era só dizer o seguinte... Ali é uma mistura de casas. É raro a Lucília ter espaço para falar do seu trabalho pessoal e criativo. E, portanto, estou com medo que cheguemos ao fim da hora e a Lucília continue com o seu livelo relativamente ao fotojornalismo, que ela já teve a oportunidade aqui de explanar a sua posição. Mas aquilo que eu acho que sim. Eu já disse. Eu sei que os fotojornalistas não gostam muito da minha opinião, mas... Pronto, mas não tem mal, por isso é que também estás a ser convidada, não é? É para haver dissonância. Mas já agora, tu há bocado, e sem omitir essa questão, mas acho que poderíamos reservá-la para mais adiante, tu falaste no teu mestrado, e eu lembro de ter visto um trabalho teu, e pronto, e talvez começar a ir e vires à casa, conforme o Jorge também considerou que seria interessante, que tu apresentaste um trabalho que eu assisti a uma apresentação em Braga sobre os ex-votos. Uhum. E eu acho que há aqui muita gente talvez interessada, e já foi há uns anos, estás a ver ali a Teresa. Foi, em 2014. Porque eu e o João tivemos essa oportunidade, mas muita gente não conhece esse teu trabalho. Tu não te importas de sumariamente para voltarmos à casa, está bem? Ao teu trabalho. No fundo há uma ligação dos meus trabalhos, dos meus trabalhos pessoais. Eu acho que em todos tem uma ligação que é corpo e lugar, e os lugares do corpo. Acho que todos os projetos que eu acabo de fazer, tanto este como da casa, como o meu trabalho do ex-voto, há tudo, e mesmo da circunnavegação que eu fiz, e mesmo agora este que eu espero o livro estar pronto agora em novembro, e tenho que marcar contigo a apresentação do livro. Todos os meus trabalhos paralelos que eu faço, pronto, claro que há muita informação minha que eu captei da minha vida profissional como jornalista, não é? Mas vai sempre ao encontro dos lugares do corpo. O meu trabalho vai sempre ao encontro dos lugares do corpo e lugar, vai sempre a esse. E, portanto, quando eu trabalhei o ex-voto, e o ex-voto, a partir deste ex-voto que eu comecei a trabalhar no mestrado e que foi a melhor coisa que eu fiz, e agradeço também muitos professores da ESMAT, a Olívia, o Paulo Catrica, o João Leal, todo esse grupo de pessoas que estiveram lá, que me ajudaram e apoiaram no meu projeto. Portanto, isso para mim foi o momento mais, foi muito bom para mim, porque eu estava mesmo muito formatada no jornalismo, estava a começar a me sentir completamente sufocada naquilo que me mandavam fazer e que queriam que eu fizesse, e eu às vezes fazia coisas que não gostavam, eu gostava, mas não gostava, e depois tentava explicar, mas ninguém quer explicações, que era o óbvio, e eu não tenho muita paciência para o óbvio, e não sei o quê. E portanto, esse momento do mestrado foi ótimo para mim, foi uma liberdade que eu tive, uma libertação, e fui um bocado eu a pensar, mas eu sou mesmo meia burra, e já me estava a anular, e já estava a achar, mas eu fiquei formatada, fiquei tonta, olha, pronto, isto vai ser um filme. E portanto, esse mestrado foi muito importante para mim, e então aí foi onde eu comecei a buscar o meu passado todo, os meus arquivos, as minhas coisas,
coisas, os meus apontamentos, porque eu sempre trabalhei um bocadinho nesta coisa dos lugares do corpo, e sempre a partir do Platão, eu sou uma fanática do Platão. Eu gosto muito de Platão e desde da minha escola, desde a minha formação pronto, jovem na faculdade e isso, eu trabalhei muito Platão, eu sei que os professores mandavam-me fotografar, mandavam aqueles exercícios da escola, que faz parte, né? Mandam fazer, vamos lá todos fotografar a Torre dos Clérigos, para ver as interpretações da Torre dos Clérigos. Eu, por exemplo, andava à volta da Torre dos Clérigos e disse, pô, isso deve estar maluco, eu não vou fazer postagem, não tenho paciência para postagem. Estava sempre naquela fazer para postagem. Então ficava a olhar para a torre e às vezes ficava um mês a olhar para a torre e não fotografava. Olhava, pois, até que naquela altura, agora a torre tem muitos turistas e sobe-se e desce-se, mas naquela altura a torre era meio fechada e tinha lá um sacristão e aquilo estava diferente do que é agora, também já vão há 30 anos, 30 e tal anos. E tinha um sacristão, um senhor que cuidava, zelava a torre e às vezes abria a porta quem quisesse ir visitar e não sei o que e tal. Pronto, eu lá ganhei alguma confiança com o senhor e ele deixava-me ir para lá todos os dias. E então eu decidi fotografar o interior da torre, e não o exterior e o interior da torre. E eu aí apliquei um pouco a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, porque é alguém que sai do escuro, que a cave da torre é mesmo escura, não é? E à medida que eu vou subindo aquelas escadas, a luz vai aumentando, até que chega aos sinos e tem um choque de luz. Então eu pus-me num papel da escrava que estava aprisionada dentro da torre, pus-me nesse papel, e que quer fugir dali. Então eu fugi daquela escuridão e saí, não era o homem da caverna, e saio e voo. E então eu faço a minha primeira fotografia. Pronto, eu tinha 19 anos, eu era assim uma chavala, pronto, são trabalhos de chavala. E também, como eu gostava muito de filosofia e gostava de Platão, portanto, então eu ia subindo, eu fiz a primeira fotografia preta, era um quadrado preto, uma foto preta, pronto, é preta. E depois, à medida que eu fui subindo a torre, iam aparecendo uns raiozinhos daquelas luzinhas, daquelas janelinhas assim mais compridinhas, nas escadas e tal, e tal, e tal. E pronto, eu ia fotografando essas luzinhas e tal, e esses bocadinhos de luz, e até cheguei aos sinos, e nos sinos tem a foto do choque de luz, e esse choque eu não vou definir o sino, eu sei que me lembro de pegar na máquina e fazer assim, e a máquina, e sai os sinos todos arrastados e não sei o quê, porque era eu querer mostrar o choque da luz, né? E depois há um momento que eu fico na torre, fico lá em cima, a olhar. Eu saio, eu como nascer, não é? É como nascer, quando eu estou preparada, e acho que agora estou na minha fase melhor, porque estou com muito mais bagagem, que entendo as pessoas e que entendo o mundo, eu vou partir para o outro lado, não sei para onde é que eu vou partir, eu vou morrer, este corpo estraga-se e pronto. E então, eu fiz isso, eu já usava muito esse pensamento do corpo, então fiz isso, depois eu estava na torre, comecei a definir tudo aquilo à volta da torre, comecei a ver objetos, comecei a ver casas, comecei a ver, não sei, não, é como sou que nasce, vou aprender, não é? Vou aprender, e então eu estava ali e comecei a fazer fotos da definição daquilo que do que eu estava a ver do cimo da torre, e depois comecei a olhar e depois fiquei lá semanas outra vez a acompanhar a sombra da torre, que era a sombra de onde eu vim, não é? Eu vim do interior de uma escuridão e depois lá em cima, durante o dia fiquei em cima da torre, o senhor até na altura, o sacristão, o senhor que me deixava ir para ali, eu ficava horas lá acima e ele estava preocupado comigo, que ele achava que eu estava a planear o meu suicídio. E eu estou aqui a estudar a sombra da torre. A sombra da torre, está maluca, não sei o quê. Pronto, mas não, eu ficava lá em cima, porque o sol nascia, batia este lado da torre e a sombra ficava em cima da reitoria da faculdade. E depois, mais à hora da almoço, a sombra ia ficando pequenininha, não é? E então eu fiz essa sequência da sombra da torre e a sombra de onde eu vim. E então todo o meu trabalho era exatamente as sombras de Platão, né? E era tudo isso, e eu sempre trabalhei esse corpo, né? Pronto. Pronto, depois fui para o fotojornalismo, depois estes trabalhos mais de pensamento de lado e tal. E então quando comecei com o mestrado, esse trabalho vem-me o ex-voto, porquê? Porque eu, na minha infância, eu lembro-me da festa da minha terra,
da procissão, as mães, os pais, a dizer aos filhos, porque tu ficaste bem da perna que partiste, porque tu ficaste bem da cabeça, porque tu ficaste bem não sei de quê, e lá vais na procissão com uma toalhinha bordada à madeira, com ali o ex-voto, né? Com a perninha de cera, a mãozinha de cera, a cabecinha de cera e não sei o quê. E o pessoal desfilhava, e eu ficava sempre a olhar para aquilo e dizia assim, se a minha mãe algum dia se lembra de eu andar a desfilar com uma perninha, ou uma cabecinha, ou um narizinho, eu desapareço, porque eu acho isto horrível, eu estar aqui a expor a minha privacidade, isto é horroroso, e não sei o quê. Portanto, e depois eu às vezes passava ali pela Torre das Celeiras e tem lá aquelas lojas que vendem as ceras todas, não é? E eu, pai, comecei a olhar para aquela coisa da minha infância, eu sempre a olhar para aqueles objetos, assim como se fosse uma tortura, se alguém alguma vez me mandar desfilar pela vila, com uma procissão, com um objeto daqueles, pelo amor de Deus, está tudo louco. Bem, era assim uma coisa, para mim era uma coisa esquisita, era eu a mostrar a minha intimidade, não é? E então eu vou-me lembrando destas coisas da infância e do passado, e essas coisas depois já refletem na nossa vida do futuro, não é? E acho que é isso. E então decidi perceber, mas o que é isto? Eu na altura só olhava para aquilo e achava aquilo horroroso, mas eu tenho que perceber o que é isto. Então eu decidi fazer mesmo um estudo, e fiz um estudo enorme sobre o que era o ex-voto, né? Porque já nem sequer sabia que aquilo se chamava ex-voto, depois andei a descobrir, e depois fui fazendo pouco material, fui descobrindo, fui estudando ex-votos pelos gregos e pelos romanos e por esse mundo de fora, há ex-votos, e aí estudei, pois já estava numa animação de ex-votos e disse, bem, se isto é só um mestrado, calma aí, tu tens de dar uma linha para o teu trabalho, e então parei e estudei um bocadinho o ex-voto em Portugal. E depois optei por estudar o ex-voto, isto sempre como os lugares do corpo, não é? Porque é sempre, para mim é sempre essa coisa, a nossa importância que nós temos no nosso corpo, desde a pré-história dos paleolitos, lá dessa gente mais antiga, que se representava nas cavernas, portanto, há sempre o ser humano tem sempre essa coisa de se representar, não é? Então eu comecei a estudar aquilo, e comecei pelo país todo, e fui a estudar estes rituais, e não quis. Claro que eu fotografei as procissões que as pessoas com os ex-votos e patati tatá, só que eu não queria as procissões, se eu tivesse a fotografar as procissões e as pessoas com os ex-votos na mão e ir entregar aos pés da Nossa Senhora ou do Nosso Senhor ou não sei o quê, eu estava a cair numa reportagem, eu estava a cair outra vez na reportagem jornalística, e eu não queria fazer esse clichê, essa banalidade de pegar naquele objeto e vai eles de joelhos em Fátima com um objeto daqueles na mão até o sítio da entrega, não é? Pronto, claro que eu documentei isso para apoio do meu estudo, como é óbvio, mas o trabalho final eu não quis trabalhar aí. Pronto, estudei, e depois com esses estudos todos do ex-voto, eu fascinei-me com o ex-voto de cera, a fragmentação do corpo, né? E aí há um livro muito interessante do Paulo Cunha Silva, que eu estudei muito, e que foi a tese de doutoramento do Paulo Cunha Silva, que é um grande livro e que devia ser reeditado, porque é um livro que ele fala da fragmentação do corpo. E esse livro é muito interessante, pronto, fala sobre o corpo, as reflexões do corpo, tem desde o desporto, não sei o quê, o culto do desporto, o culto do corpo, e agora cada vez mais, nós temos cada vez mais o culto do corpo, não é? No mundo contemporâneo, não é? Temos que estar bem, temos que parecer bem, temos que fazer as dietas, temos que ir para o ginásio, temos que ter um corpo lindo, essa coisa, pronto. Então eu trabalhei esse corpo, essa importância desse corpo, que o ex-voto surgiu. O ex-voto de cera e essa fragmentação do corpo é uma coisa já muito antiga, ainda por cima descobri uma coisa linda, pronto, depois eu perco-me, o meu mal é esse, é que vou comprando livros e vou-me perdendo, até começar a fotografar, é uma loucura, a documentação é primeiro até chegar. E então eu descobri que havia, no século XVIII, havia no Porto, e mais tarde, uma profissão dos cereeiros, que eram os homens que recolhiam a cera das abelhas pelas aldeias e depois vinham vender nos potinhos ao bispo. A cidade do Porto é uma cidade episcopal, eles é que mandavam, não é? E então a cera nessa época, a cera da abelha nessa época era tão cara, um potinho dessa cera era tão cara como o ouro quase, né? E então
E só os ricos é que podiam fazer essas promessas de potinhos de cera e dar cera à igreja e não sei o quê. Portanto, e mandar fazer essas esculturazinhas de cera e não sei o quê. Isso era para uma certa elite. Com a Revolução Industrial, bem, eu agora se for para aqui, eu nunca mais saio daqui. Com a Revolução Industrial há o aparecimento da parafita, não é? E então começou-se a fazer essa tal cera artificial, não é? Porque há parafita e agora cera. E então o povo começou a ter, assim como foi o aparecimento da fotografia, e isso é que me fascinou muito, essa relação entre os ex-votos de cera, a fragmentação do corpo e o aparecimento da fotografia, que foi quase tudo na mesma época, o aparecimento da parafita, não é? Da cera artificial sem ser a cera de abelha, porque era uma coisa rara, são abelhinhas a produzir, não é a mesma coisa do que uma fábrica, não é? Pronto, e então isso foi tudo muito bonito, porque toda a gente, o ser humano aderiu em massa a fazer esculturinhas de parafita, de cera, e também aderiu, nas mesmas épocas, à fotografia, aos estudos de fotografia, e toda a gente a se fotografar. E o que é que eu fui descobrir? E por isso é que eu trabalhei a fotografia e o ex-voto de cera, a fragmentação do corpo e a fotografia como ex-voto, porque passeei pelo país todo. Aliás, eu acho que fiz um doutoramento, ainda fiz um mestrado, eu tinha material para o doutoramento e não para o mestrado, mas a minha animação era de tal ordem, andei pelo país todo e descobri a quantidade de ex-votos. Isto está mais concentrado no Alentejo e em Gerês, em São Bento da Porta Aberta e em Viana do Castelo, lá em cima, Nossa Senhora, agora esqueci-me, pronto. E então eu comecei a dizer, não, eu vou trabalhar mesmo só estes dois, porque estes dois, como dizia o Walter Benjamin, são ambos da era, como ele dizia naquele livro, a obra de arte na era da reprodutividade. E eu disse, o objeto de cera é reproduzido, fizeram um módulozinho e reproduziram muitas perninhas, muitos bracinhos e muitos olhinhos e muito nariz. A fotografia, há um negativo e reproduz. Epá, está tudo aqui, estes lugares do corpo, esta coisa. E então eu trabalhei esse ex-voto, mas eu descontextualizei esses objetos, eu fotografei esses objetos em estúdio, eu não quis fotografar os rituais, porque eu também fiz os rituais, mas é para o estudo, não é? Mas eu ao fazer o meu trabalho final com esses rituais, eu estava a cair numa reportagem fotojornalística, não é? E eu não queria, eu queria outra forma, e quando eu faço a exposição do ex-voto na Casa da Cultura aqui no Campo Alegre, a Casa das Artes, né? O que eu expus aqueles ex-votos todos em grande e não sei o quê, e tinham vídeo e essas coisas todas, e tive muita gente, fiquei muito feliz, e eu acho que como eu já não fazia exposições, há uns 15 anos, suportamente que andava só, né? Eu acho que toda a gente que foi, e um bando de gente que eu vi, que gostavam de mim, gostavam do meu trabalho, que apareceram quase 300 pessoas, e as pessoas andavam a circular dentro daquele espaço e olhavam para aquelas fotos, muitos nem sequer sabiam o que eram aqueles objetos, outros sabiam o que era, não é? Pronto, foram católicos, essas coisas, as pessoas só, e o que eu quis mesmo foi as pessoas, porque eu acho que as pessoas estavam à espera da Lucília Monteiro, 15 anos, andou no Iraque, andou na guerra da Bósnia, andou em Angola, andou na Venezuela, andou não sei para onde, e estava toda a gente à espera de uma coisa assim, de fotojornalismo, aquela coisa lá, e aparece aquela coisa muito esquisita, e isso foi o que eu quis. Porquê? Porque isso gerou tanto debate e tanta pergunta, porque se eu tinha posto lá os meninos de Angola todos miseráveis, já a morrer de fome, e os mutilados de guerra e o sei lá o rei que parta, eu acho que as pessoas não me faziam aquelas perguntas. E isso foi bom, isso para mim foi bom, que gerou muita discussão. O que é isto? O que é que tu queres dizer com isto? O que é estes objetos? Porque é este corpo? O que é a importância do corpo? O que é o homem? E não sei o quê. E portanto, pronto, e é isso. E o meu trabalho vai sempre nesta linha de corpo e lugar, e esses lugares do corpo. Portanto, o meu trabalho paralelo fora do jornalismo, porque eu no jornalismo continuo a fazer jornalismo e eu gosto da minha profissão, é verdade, não estou a fazer aquilo que eu gostava de querer fazer ou dar uma certa mudança na estética ou na mudança de interpretação do jornalismo, porque não consigo me impor um pouco, já me consegui impor um bocadinho esta pandemia, quando decidi criar a crónica fotográfica,
no online da Visão, e a minha diretora aceitou, e essas crónicas eu tive a liberdade toda de fazer todos os dias, eu tive 48 crónicas, todos os dias fiz uma crónica a partir de casa, e essas crónicas eram constituídas só por um título e 7 fotos, e era sempre um pensamento, não era os meus filhos histéricos aqui dentro de casa, nem era, não, era um pensamento sempre, e eu consegui que a Visão publicasse isso, e era um bocadinho alternativo, não é, do clichê, do ir para o hospital e ver os homens todos fardados e as pessoas todas não sei o quê, com aqueles fatos, e as pessoas todas de máscaras, e as máscaras, e o diabo. Eu tive de fazer isso, claro que tive de fazer, eram as notícias do dia, mas pronto, Mas hoje esta perspectiva da casa, pronto, traz outra casa, traz a nossa casa. E eu acho que a Lucília o que quis foi precisamente que nós fizéssemos isso. Com certeza amanhã muita gente irá fotografar a gasteza da sua casa e, como há bocadinho a Estela disse, vai pensar 2 vezes antes de voltar a arranjar o chão, porque as marcas... Olha, mas sabes que os meus filhos... Eu vou dizer, quando os meus filhos eram pequeninos, né, eles agora já são todos grandes, mas quando eles eram pequeninos, eles tinham os quartos deles, né, e eu sempre deixei eles pintar as paredes. Eu nunca me preocupei, não, que isto estraga-me a parede. Eles sempre pintaram as paredes. Depois, mais tarde, eles crescem e depois querem pintar a parede, não é? Chega à adolescência, querem pôr uns postes, umas coisas, não é? Todos nós. Então, querem mudar o quarto. E eu fotografo o quarto antes deles mudar, portanto eu vou fotografando sempre este ciclo dentro desta casa. É isso, uma análise de conteúdo dos quartos dos filhos da Lucília. Isto é só para os álbuns deles. Olhem, pronto, desculpa, mas estamos na hora. Vamos ter que ter aqui a Lucília mais vezes, a conversar sobre mais projetos, mas vão já agendando para novembro, vamos dar a data, eu acho que é 17 ou 19 de novembro, não interessa, mas depois marcaremos essa data para fazermos de facto então essa tertúlia em torno, esse debate em torno do jornalismo hoje. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada por terem-me aturado. Ok, obrigada. Fantástico. E até uma próxima. E até uma próxima, está bem? Boa Boa noite. noite. Eu achei mais fácil. Obrigada, Lucília.